Muito bem, o Livro dos Espíritos, nosso tema de hoje. Nós estamos na primeira parte das causas primárias. O nosso capítulo é o número 4 do Princípio Vital. Nós estamos estudando o item Seres Orgânicos e Inorgânicos. Esse tema ele foi iniciado no nosso encontro passado. Veremos, só fazer uma confirmação aqui do nosso volume. Rapidinho. Mas nós vimos no nosso encontro passado a introdução, né, fazendo aqui uma diferenciação do que são os seres orgânicos, do que são os seres inorgânicos, a constituição da matéria que Kardec tão perceptivo, né, aumentando aqui o som, tão perceptivo apresentou aos espíritos, observando, né, que existe um elemento extra, um elemento que nós estamos aprendendo a conhecer, que é esse princípio vital, esse agente vital, esse fluido vital que nos anima, né, e que as nossas ciências procuram ainda compreender, né, já que tudo para nós ainda é compreendido a partir da biologia e não da espiritualidade. Então nós vimos nesse início, falamos aqui sobre, na primeira pergunta de Kardec, se a força que anima orgânicos e inorgânicos, que na verdade compõe a estrutura material, se a força é a mesma, e nós vimos que sim. Falamos sobre ligações químicas, aquilo que nós vimos na escola, né? Ligações iônicas, ligações covalentes, metais, não metais. Então, a forma como a matéria se compõe é a mesma para todos. E nós, sendo seres orgânicos, a nossa estrutura molecular também se dá, né, a sua construção da mesma forma, né? Onde nós temos proteínas, onde nós temos o nosso DNA, a nossa estrutura material, de um modo geral. Então a composição é a mesma, né? Então Kardec começa por esse raciocínio. Bom dia, André, bom dia, embaixador. Na 61, perguntou se há alguma diferença, colocou apenas ali a diferença que nos seres orgânicos, nos corpos orgânicos, nós temos a matéria que está animalizada, enquanto que nos inorgânicos não. E na 62, na final que nós vimos, qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. E aí vocês se lembram que nós fizemos a leitura de um texto em que eu perguntei, né, para o nosso chat GPT, que é a nossa inteligência artificial, se existe algum elemento a partir da visão da ciência que anima os corpos. E a resposta foi que não. Mas é uma combinação de fatores que faz, né, com que a vida exista. Então não existe nessa visão esse fluido, esse princípio vital. E aí então, né, nós vimos, inclusive veremos depois também o texto de Miramês, lá no Livro dos Espíritos comentado, que ele fala que existe uma expectativa muito grande por parte dos espíritos, aguardando que nós olhemos para o mundo espiritual e nos abramos a esse intercâmbio para que possamos fazer com que o nosso conhecimento transcenda a fronteira da matéria e vá além, né, conhecendo exatamente esses elementos que para nós ainda constituem um mistério, né? Então nós paramos nesse ponto aqui para o nosso estudo, né? Por exemplo, né, Brás? Então a gente tem ali não somente a vida, mas a própria fonte da inteligência. Porque quando nós falamos hoje numa visão científica, nós temos, por exemplo, que a natureza fez com que a vida surgisse. Esse é um dos grandes mistérios, um dos grandes enigmas que nós encontramos hoje na humanidade. Qual é a origem da vida? Mas ela existindo como uma consequência natural das reações e dos fatores, né, que deram origem lá no início da nossa existência, e lembrando sempre que a vida continua sendo gerada aqui no nosso mundo.
quando nós encontramos, por exemplo, as bactérias, quando nós encontramos os seres unicelulares, então a vida não surgiu no planeta apenas lá naquela época em que o nosso planeta se encontrava em formação. A vida continua sendo gerada. Então, enquanto nós olhamos para bilhões de anos no passado, né, a estimativa de que os primeiros seres tenham surgido há 2, 3 bilhões de anos, lá naquele período inicial da formação do nosso planeta, né, que tem 4,5 bilhões de anos, a vida continua ainda existindo, continua surgindo. E as bactérias são prova disso, né? Se elas existem, durante quanto tempo elas existem? Como surge uma bactéria? É apenas o resultado de uma divisão de uma outra bactéria já existente? Então a vida continua surgindo e nós não conseguimos observar, não conseguimos perceber. Mas já temos essa noção, bom dia, Fabi, já temos essa noção de que existem ali estruturas orgânicas de ligações de elementos químicos que permitem a ação desse fluido. E é aí que a gente vai entrar no nosso estudo de hoje, percebendo que esse fluido se torna um agente vital, e esse agente vital, para poder exercer ali a sua ação, depende de uma estrutura que assimile a sua força. Porque, do contrário, esse princípio vital poderia fazer com que uma pedra se tornasse viva. E uma pedra não se torna viva porque a sua estrutura molecular não assimila a ação desse fluido. Poderíamos pegar simplesmente ali qualquer um pedaço de metal, um pedaço de mineral, um outro tecido qualquer e observar que ele poderia se tornar vivo. E aí então nós vamos ver, né, nesse estudo de hoje, a partir desse tema. Então, na 63, o que interessa para nós? O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, ele é efeito ou ele é causa? Se for efeito, ele é um elemento especial criado para dar vitalidade. Se ele for a causa, existem transformações na matéria, no fluido universal, por exemplo, que faz com que ele se torne essa força vital. Então, ele é uma coisa ou é outra? Os espíritos respondem exatamente isso. É uma coisa e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, absorver é você trazer para si. Assimilar é você se envolver e começar a ter atividade com esse fluido. Então, isso é a vida nesse sentido da visão espiritual. A matéria em condições de receber essa vitalidade e esse fluido encontrando essa matéria a quem ela dá vitalidade. Então, de uma forma bem superficial, como a gente vê aqui no nosso texto, eu tenho 4 linhas falando sobre isso. E a gente imagina a profundidade e a complexidade desse assunto para ser tratado apenas em 4 linhas. Então, por isso, os espíritos trazem para nós uma visão bem superficial, apenas para entendermos que existe algo que vai além daquilo que nós compreendemos. Na questão 64, eu estou avançando porque a gente vai depois aprofundar isso. Vimos que o espírito e a matéria são 2 elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Então a gente lembra lá no capítulo anterior, no capítulo, na verdade, num dos primeiros capítulos, quando Kardec fala que a matéria é um elemento do universo, o princípio inteligente é outro elemento do universo e Deus o criador de tudo. Então, aquilo que é matéria, aquilo que é um princípio inteligente, e aquilo que é Deus, é Deus. Então não existe nada que fuja a princípio, pelo menos dentro dessa nossa visão mais simplificada, que fuja dessas 3 categorias. Ou ele é Deus por si só, ou ele é uma matéria que não é animada, ou ele tem inteligência, que é o princípio.
Então aqui, quando existe esse elemento que traz vida, Kardec pergunta se ele é um terceiro elemento. E aí os espíritos respondem: é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. E aqui é interessante, quando a gente simplifica a visão daquilo que existe no universo, dois elementos constitutivos essenciais, o espírito e a matéria. Mas a questão, quando nós começamos a aprofundar o entendimento a respeito desses dois elementos, nós vamos perceber que fica aquela pergunta: o espírito é alguma coisa, mas do que ele é feito? Qual é a sua natureza? Qual é a sua constituição? Qual é a sua essência? E aí os espíritos trazem alguns fragmentos dessas orientações, falando que esse próprio fluido universal, o fluido cósmico universal, acaba sendo também o elemento que compõe o espírito. Então nós somos também formados, nós como espíritos que somos também formados por esse fluido. Mas existe aquele toquezinho mágico que faz com que o ser inteligente exista. E é esse elemento essencial que a gente não compreende. Que aí então vem exatamente essa essência da divindade que existe em nós. Então, mesmo que nós, os espíritos, Kardec pergunta, né, qual é a forma dos espíritos? Eles vão dizer: vocês não conseguem compreender porque não existe nada que possa fazer uma comparação que a gente possa entender. Porque nós somos assim, né? A nossa mente, ela faz associações. Se tem alguma coisa que existe no nosso planeta, para a gente compreender alguma outra coisa, a gente faz uma comparação, faz uma associação sobre tamanho, forma, massa, elementos químicos, a gente faz essa associação. Para o espírito em si, os espíritos dizem: vocês não têm nada que possa ser associado a isso. Mas a gente sabe que essa constituição parte desse fluido cósmico que vai sofrendo então essas transformações, então surge esse, entre aspas, organismo. No caso desse fluido, desse princípio vital que foi colocado para nós aqui, esse fluido também é uma transformação desse fluido cósmico universal. Então nós vamos perceber que ele não é simplesmente matéria, como se fosse farinha de trigo, que misturada com outros ingredientes formaria a massa de um bolo. Esse fluido, na verdade, ele trabalha com energias, ele trabalha com potencialidades que nós sequer sabemos que existe. Por exemplo, durante 2, 3, até 3 séculos no passado, nós víamos a eletricidade como sendo um raio caindo do céu. Hoje nós somos capazes de controlar a eletricidade. Naquela época nós não compreendíamos forças que existiam, que hoje a física estuda, como por exemplo, força da gravidade, força aerodinâmica, que hoje nós conhecemos. Então existem ali componentes, existem forças ainda no universo que nós desconhecemos. Então nós não podemos ver aquilo que nós não sabemos o que é. Porque os nossos sentidos, mais uma vez, não são capazes de perceber. Mas como foi colocado para nós, ele é, esse princípio vital, um dos elementos que necessários à constituição do universo, e ao mesmo tempo é essa matéria universal modificada. Que tipo de transformação ocorre nessa matéria para que ela tenha essa capacidade de dar vida, de animalizar uma matéria? Aí então nós não conhecemos. André colocou aqui, né, assim fica mais fácil porque só temos 3 elementos, Deus, Espírito e Matéria. Então quando perguntarem, pensamos nos 3 e alocamos para responder. É o caso, por exemplo, André, trazendo aqui uma situação prática para vocês, né, certa vez lá no nosso trabalho do Espiritismo.net, alguém perguntou de que modo que o Espiritismo compreende as entidades, por exemplo, da Umbanda, que são consideradas divindades.
E aí então a nossa visão é simplesmente essa, você tem 3 categorias. Ou você é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ou você é um princípio inteligente que pode se encontrar nos mais variados graus evolutivos, ou você é matéria não animada. Essas entidades, portanto, são espíritos, com graus de evolução diferentes, com interpretações diferentes, mas elas não são inanimadas como a matéria, e elas não são Deus, porque Deus é um só. Então, com essa categorização, a gente classifica isso com muito mais facilidade. Só que, claro, que isso é muito simplificado. É como se nós pegássemos uma criança na escola e disséssemos para ela que basta ela conhecer as tabuadas, que ela já vai conhecer toda a matemática. A tabuada é o começo de tudo. Ela vai aprender a fazer algumas operações com esse conteúdo, né, com esse conhecimento que ela vai assimilar, de fazer ali a multiplicação de números, mas dessa aplicação para tudo aquilo que a matemática pode oferecer, é ali um universo novo que ela vai conhecendo. Para nós é a mesma coisa. Então, por enquanto, isso é o suficiente, para nós basta. Mas essa matéria, por exemplo, partindo desse fluido cósmico universal, ela tem ali modificações e aplicações que vão muito além daquilo que nós observamos no nosso mundo físico. Então é o começo, é o entendimento, mas há algo muito mais do que isso. O Braz lembrou ali, né, 3 elementos: princípio vital, princípio inteligente e princípio material. Os 3 conectados é aquele que nós conhecemos como vida. Né? Então a gente vai juntando, e nesse caso esse princípio inteligente, desde a forma mais primitiva possível. Né? Porque como a gente viu lá no Evolução em Dois Mundos, a inteligência ela começa de um modo muito rudimentar e ela vai se tornando cada vez mais complexa conforme esse princípio vai evoluindo. Então se nós pensarmos, né, onde, por exemplo, o ser humano é inteligente, quais são os animais inteligentes? A gente vai classificar ali o papagaio, o corvo, o polvo, o golfinho, o cão, os primatas e tal. Continua descendo, até onde a inteligência vai chegar? Existe algum ser desprovido desse princípio inteligente? Na nossa visão, sim, porque a gente acha que a inteligência ela se manifesta a partir de determinadas reações e comportamentos. Mas analisando a essência de cada um deles, até onde a vida vai? Até onde a inteligência vai? Porque nós falamos de órgãos, é uma coisa. Nós falamos de princípio inteligente, que é a essência daquele ser. E até nisso a gente pensa, né, Andréa? Será que as plantas trazem algum grau de inteligência? Aí a gente cairia naturalmente na especulação. Porque a gente percebe, por exemplo, que elas têm percepções instintivas, que é o caso, por exemplo, da reação que acontece à música, a reação ao ambiente, que tipo de força é percebida por aquele ser. Então, como eu falei para vocês, se o homem, por exemplo, vamos colocar numa escala de 0 a 1, se o 1 representa a inteligência humana, aquele 0,00000001 é um princípio de inteligência. E qual seria o ser vivo que tem essa quantidade tão pequena de inteligência? Como nós podemos medir isso? Dentro da nossa percepção não é possível. Porque nós olhamos, nós observamos ainda a reação material, nós não somos capazes de medir a essência que é invisível a esse ser. Né? Só voltando um pouquinho aqui. Parei que eu perdi alguma coisa que vocês escreveram aqui em cima. Angelina perguntou, né? Um dia poderíamos conhecer? Poderíamos, né? E os próprios espíritos já disseram, né, Angelina? Mas para isso nós temos que desenvolver uma capacidade intelectual e temos que desenvolver sentidos para perceber isso tudo. O sentido, no sentido, quando nós falamos sobre os órgãos que nós podemos perceber. Aqui, por exemplo, né, a gente já falou sobre isso, nós temos os sentidos orgânicos, né, visão, audição, olfato, paladar, tato. São ali os 5 sentidos que nós temos. Aquele 6º sentido é uma percepção muito mais sutil, que já diz respeito ao espírito. Se nós conhecemos 5 orgânicas
e uma relacionada com o espírito, quantos outros sentidos nós ainda não compreendemos? E para entender aquilo que foge à nossa percepção, ou a gente utiliza equipamentos que são aplicados no reconhecimento para o reconhecimento dessas percepções, ou nós temos que esperar realmente o amadurecimento do ser espiritual, do princípio espiritual, para poder ter esse entendimento. Então, podemos conhecer até um determinado limite, porque há mistérios que nem os espíritos podem compreender. Somente o Criador pode compreender e a criatura não pode ainda. Fabi colocou, o instinto já é o início, bem início da inteligência, a gente vai falar sobre isso nos próximos itens, Fabi, a diferença entre instinto e inteligência. A gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre essa questão, que é bem bacana, Fabi lembrou aqui também, Jesus diz que eu e o Pai somos um, porque ele conhece o Pai e identifica-se com a sua vontade, então é ali a relação que existe entre todos nós. Braz lembrou também do átomo ao arcanjo, tudo se encaixa, aí nesse caso foi aqui no próprio Livro dos Espíritos, que foi colocada essa questão. Fabi colocou também, tem uma parte do Evangelho de João que traz isso numa oração, que Jesus faz, Pois é. Então, essa é a visão que nós temos a respeito desse elemento. Então, é esse elemento, essa matéria universal, esse fluido cósmico universal, que sofre transformações que nós simplesmente desconhecemos. Na questão 64A, Kardec insiste um pouquinho para tentar aprofundar um pouco mais essa questão. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Os espíritos respondem, concordando, isso é consequência do que dissemos. Então, esse fluido é uma transformação dessa matéria. E, mais uma vez, não sabemos como acontece. Exatamente porque foge à nossa realidade material. E para isso precisaremos um amadurecimento do espírito, uma ampliação do conhecimento e o desenvolvimento de sentidos para que possamos ver isso. Eu já fiquei imaginando, por exemplo, quando fala sobre esse agente vital, de que forma que ele poderia ser percebido pelos espíritos, por exemplo. Quando nós vemos um indivíduo vivo morrendo, nós vemos esse agente vital se dispersando na natureza. Então, certa vez a gente estava aqui em casa e de repente matou um pernilongo. E eu fiquei pensando, nós matamos aquele pernilongo, cruelmente esmagado, com um sutil tapa porque ele estava incomodando. No momento em que aquele organismo, que era vivo, foi destruído, e portanto não tendo condições de manter aquela vitalidade, será que seria possível ver alguma luzinha, alguma fumacinha, alguma coisa saindo dele? E aí então nós vamos pensar exatamente nesse princípio vital. Numa planta que é viva, no momento em que ela é cortada, alguma essência pode ser percebida no momento em que ela se torna morta. No caso de um indivíduo vivo, quando acontece a desencarnação é o espírito, o princípio espiritual que se desprende daquele organismo. Mas aquele organismo era vivo. Será que se dispersa alguma coisa viva, desse agente vital dele? Aí nós podemos entender por essa lógica que sim, isso acontece. Mas será que isso é facilmente percebido pelos espíritos? Ou por todos os espíritos ou só por aqueles mais elevados? Então, naquela formiguinha que você pisa, no momento em que ela se encontra viva, ativa, o agente vital vinculado ao organismo dela, quando você destrói, o que acontece com esse agente vital? Então a gente tem alguns filmes, que tem efeitos especiais que mostram isso, O indivíduo de repente morre e ele vira aquela luminosidade que vai se dispersando no espaço onde ele se encontra.
é uma ideia que nós podemos imaginar, exatamente da dispersão desse princípio, porque ele existe, e ele combinado com uma matéria, com uma determinada constituição, ele então traz a vida. No momento em que essa matéria deixa de ter essa vitalidade, ou que esse fluido deixa de agir, a vida então cessa naquele organismo. Né? Pois é, Brás. Então essa que é a ideia que nós podemos ter, né? A Fabi colocou, né, eu fico pensando nisso também, né? Como será o processo de encarnação desse princípio? Então, a gente pode até, né, Fabi, porque o objetivo da doutrina, nessa fase em que a gente se encontra, não é trazer todas as respostas, mas é mostrar para nós que tem muitas respostas nos esperando, a partir do momento em que nós fizermos as perguntas certas. Então a gente pode não saber como acontece o processo de encarnação desse princípio, como funciona o agente vital que dá vida àquele organismo, mas a gente sabe que existe esse agente vital e sabe que esse processo de encarnação daquele princípio inteligente tão primitivo é um processo que é realizado por essas leis naturais que nós não compreendemos. Então não precisamos necessariamente encontrar as respostas. Nós precisamos entender que há mecanismos que vão ser descobertos no devido tempo. Essa que é a grande questão do nosso aprendizado. Né? A Cleusa colocou, né, na realidade você acelerou a evolução do pernilongo, né? Ou interrompi, né, Cleusa, coitadinho. De repente ele tinha coisa para fazer e eu acabei atrapalhando, né? Mas assim, essa é uma observação, né? E a gente vê que esse tipo de percepção ele vai se ampliando para nós quando nós estudamos. Porque naturalmente seria simplesmente um pernilongo que morreu. Quando você interage com aquela forma de vida e você sabe que ele é um ser vivo e que existe uma vitalidade e você destrói aquele organismo, ele simplesmente volta ao plano espiritual sendo reaproveitado de alguma forma. Mas para que essa observação tenha sido feita e essa pergunta tenha sido feita, você precisa saber que isso existe. Então isso que é importante para nós. Para cada resposta que nós recebemos, mais perguntas vão sendo feitas. Esse é o processo do desenvolvimento intelectual. Fabi colocou, né, eu compreendo a minha indigência quanto à condição de compreensão dessas questões. Mas é bom pensar a respeito, sim, todos nós somos ali muito limitados ainda. Para nós, né, lembrando sempre, para nós é a primeira vez que nós temos contato com a doutrina. E entendermos isso é fundamental. E quando esse entendimento, Fabi, agora a gente já entra num campo mais filosófico, quando nós tivermos um entendimento sobre a vida, a complexidade da vida, a dinâmica da vida, o processo de evolução do princípio inteligente, a gente vai ter um respeito enorme pelo nosso planeta, pela fauna, pela flora, pela microbiologia, por tudo. Nós não teremos, por exemplo, coragem de botar fogo numa floresta, de fazer um desmatamento, de você jogar um poluente nas águas, de você destruir o meio ambiente, porque você sabe que existe uma força vital extremamente poderosa atuando naquele local. Mas para que a gente possa reconhecer isso, nós precisamos amadurecer e ter entendimento a respeito. Andréa colocou, né, mas fazemos as perguntas de acordo com o nosso limitado conhecimento. Então fica difícil fazer perguntas mais complexas, mas hoje, Andréa, nós fazemos perguntas que a grande maioria das pessoas do planeta não faz. Simplesmente porque não sabe que tem que fazer essa pergunta. Simplesmente porque não sabe que existe tudo isso em torno de nós. Mas a nossa visão vai se ajustando a essa realidade que nos envolve e fazendo com que nós tenhamos uma percepção um pouco mais aguçada. Ainda tem muita coisa para avançar. Mas nós já começamos, aquela chavinha na nossa mente já foi ligada. Agora é uma questão de tempo para nós amadurecermos. A Marli colocou, né, para mim ainda é complicado o entendimento, né, mas só o fato de nós sabermos que existe já é alguma coisa, Marli. É isso que eu coloquei para vocês. Entender, claro que a gente não entende. Mas a gente sabe que isso é um processo que está acontecendo. É igual à vida, né? Por exemplo, eu não sei como é que o meu corpo funciona, mas só de eu saber a anatomia do meu corpo,
saber como ele funciona, saber ali alguns órgãos, saber que eu preciso ter esse cuidado ou aquele cuidado, esse ou aquele cuidado, isso já é para nós algo muito vantajoso. Porque tem gente que está viva e nem tem consciência sobre si mesmo. Então essa autoconsciência, esse autoentendimento é fruto do desenvolvimento do aprendizado que nós temos. André colocou, né, antes de matar um mosquito, barata, um mosca, né, peço desculpas, mas digo, estou acelerando o seu desenvolvimento. Tá certo, né? Só se desilude quem se ilude, a gente vai se iludindo por enquanto, né? Será que é a primeira vez com a doutrina espírita? Olha, Fabi, se não for a primeira vez, a gente está repetindo muito a gente é aluno repetente, né? Porque depois de ter contato com tudo isso, continuar fazendo o que a gente faz, já viu, né? Os índios as conhecem muito bem, né? É uma relação com a natureza diferente, né, Brás? Mas às vezes é muito mais pelo adestramento do que pelo entendimento em si. Né? Então é um conhecimento instintivo que é trazido. André colocou, mas estou estudando horrores para ficar no crédito e voltar melhorzinho. Isso aí. Né? Estuda e sai do estudo e derrapa, né? Pois é. Vamos lá, gente. Próxima questão 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido vital. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e matéria. E olha só que dificuldade que os espíritos encontraram para falar isso para Kardec, porque o magnetismo e a eletricidade eram duas forças que estavam sendo conhecidas naquela época, no século XIX. Então, falar sobre fluido magnético animalizado, fluido elétrico animalizado, eles usaram esses exemplos porque eram as palavras talvez mais próximas, embora abissalmente distante da realidade, mas era aquilo que era mais próximo de ser compreendido. Hoje nós usaríamos, por exemplo, uma força quântica que move todos os átomos. Essa força quântica é aquela que anima a matéria. Nós utilizaríamos termos diferentes, mas para ilustrar da mesma forma. Então esse princípio vital ele existe nesse fluido disperso por todo o universo, na sua forma mais sutil, que vai se transformando com essas modificações, chegando a esse princípio vital, a esse fluido que é capaz de vitalizar a matéria. 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos. Vamos lembrar do pernilongo agora, gente, olha que legal. Esse princípio vital é um só para todos os seres orgânicos, sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é vida. Esse movimento ela o recebe e não o dá. Que movimento é esse? Não é movimento de andar, sair correndo. É o movimento, por exemplo, de crescer, de ter o metabolismo. É aquela experiência que todos nós já fizemos um dia, de colocar um feijãozinho num chumaço de algodão molhado e esperar ele germinar. Esse movimento da vida se dá exatamente por esse princípio vital. Mas esse princípio vital, que fez uma semente eclodir para sair os primeiros brotos, é o mesmo princípio vital que nós encontramos num pequeno zigoto, que é ali a ligação dos gametas do espermatozoide e do óvulo, quando eles então são fecundados, o óvulo é fecundado e começa então a se desenvolver, formando aquele zigoto para se transformar num ser humano ou se transformar num animal mais complexo. O princípio vital daquele feijãozinho é o mesmo princípio vital que envolve aquele zigoto para dar vida àquele ser? Sim, é o mesmo. Os espíritos respondem, só que modificado segundo as espécies. Essa modificação nós também não compreendemos porque nós não temos parâmetros de comparação.
O que nós podemos fazer hoje, em termos de biologia, por exemplo, é você pegar uma bactéria, que ela é formada por uma única célula, que nós chamamos de procarionte, porque ela não tem aquele envoltório nuclear e, portanto, as organelas estão espalhadas no citoplasma dela, e pegar uma célula eucarionte, né? Beleza, vamos lá. Né? Então, a gente vê aquelas células eucariontes, que são umas células, né, que já tem agora aquele envoltório nuclear, quando a gente faz uma comparação no microscópio. Você olha um, vê a sua estrutura, você olha outro e vê a sua estrutura. Temos dois tipos de células. Agora, quando nós falamos em fluido vital, nós não podemos pegar esse material e colocar, por exemplo, no microscópio para fazer uma análise. Mas os espíritos nos instruem que cada tipo de ser vivo é envolvido por um fluido vital compatível com a sua evolução, com o seu grau de evolução. Por isso, mais uma vez, só para a gente poder analisar, quando a gente fala do pernilongo, por exemplo, que é aquele inseto que nós olhamos e é um inseto vivo, assim como nós vemos aquele feijãozinho brotando, assim como nós vemos um animal qualquer na natureza, um animal mais complexo, cada um desses seres trazem a complexidade do seu organismo e, portanto, ele precisa de uma carga maior ou carga menor desse princípio vital, e as próprias características que vão animar, por exemplo, um ser microscópico, animar um fungo, animar um vegetal, animar um animal. O princípio é o mesmo, mas ele vai se tornando cada vez mais complexo ou se apresenta menos complexo de acordo com os seres dos quais nós estamos tratando. Então, só para a gente poder organizar essas ideias agora. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, mas modificados segundo as espécies. Então, são eles que dão esse movimento. Nós vimos, por exemplo, durante esses anos mais recentes, nós vamos encontrar, por exemplo, campanhas contra a febre amarela, contra a zika, contra a chikungunya, contra a dengue. E uma das imagens que mais apareciam na televisão, na mídia, eram aquelas pequenas larvas que eram encontradas em água parada. Ali nós encontramos um ser vivo, com metabolismo que está crescendo, se alimentando, se desenvolvendo e depois, se tornando adulto, passa a se reproduzir. Ali existe uma força vital que une aquela matéria orgânica e dá essa vida a ela. Quando nós encontramos, por exemplo, animais, como os cães, por exemplo, os gatos que nós temos na família, que temos em casa, e nós vemos ali desde o seu nascimento até o seu crescimento, temos ali também uma força vital. Mas para cada ser, então, nós vamos encontrar uma complexidade maior ou menor. Mas o princípio é o mesmo para todos. Assim como todos nós, materialmente falando, desde a matéria orgânica que nós temos até a nossa estrutura espiritual mais sutil, todos nós somos formados por esse fluido cósmico universal, passando por diversas modificações. Mas cada ser tem ali uma composição específica de acordo com a sua natureza. O Fabi colocou, né, não lembro onde está, né, o mesmo fluido em todo o universo, mas que se adequa às condições do planeta onde o espírito vai encarnar, né? Isso não é demais? Pois é. Isso porque cada mundo, né, sendo mais ou menos material, ele tem ali uma sua própria constituição. E nós veremos, né, Kardec vai falar um pouquinho mais para frente sobre o perispírito, que esse corpo espiritual ele é formado por esse fluido que é absorvido. E ele vai absorver os fluidos do ambiente onde ele vive, do planeta onde ele se encontra. E avançando um pouco mais, 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida.
Então esse agente vital não é aquela coisinha viva que existe em todas as partes para poder animar qualquer coisa. É a combinação entre a matéria, que apresenta condições, e ao mesmo tempo o fluido, que também precisa dessas condições. Quando há uma combinação entre eles, a vida acontece. Para nós é difícil de entendermos porque, primeiro, o conhecimento científico que nós temos hoje, como nós já vimos, né, nos nossos estudos, no nosso estudo anterior, não existe, segundo a ciência, um elemento que dá vida. Não existe esse elemento que dá vida, segundo a ciência. A vida é uma consequência dos processos orgânicos biológicos que vão acontecendo. Então, falarmos desse agente que existe, que se encontra com a matéria e dá vida, para nós é algo muito abstrato. A gente vai ver aqui agora, Andréa. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Então, o que ele coloca para nós é o seguinte, Andréa, que esse agente vital não é, por exemplo, como se fosse uma gota de alguma coisa mágica que você coloca na matéria. Como se você tivesse um vidrinho e aquele vidrinho tivesse um líquido mágico que dá vida para todas as coisas, como nós encontramos hoje nos filmes de ficção, de fantasia. Então eu tenho um vidrinho de vitalidade, pego aquela gotinha, coloco naquela matéria e ela fica viva. Na verdade é um fluido que existe disperso por toda a natureza, que conforme a matéria vai aprendendo, vai apresentando condições, ela naturalmente atrai para si esse fluido, e ele então, combinado com a matéria, faça com que surja a vida. Então por isso que Kardec pergunta aqui embaixo se essa vitalidade se encontra em estado latente. É aquela essência que existe na natureza esperando as coisas acontecerem. É o máximo que nós conseguimos alcançar na relação existente entre matéria e esse princípio vital. Kardec traz para nós aqui um complemento, fazendo uma observação. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe a impulsão da atividade íntima ou o princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então ele está dizendo que esse princípio vital é a força motriz, é aquela força que dá o movimento. Quando nós encontramos corpos orgânicos que apresentem condições de absorver e assimilar esses fluidos, a vida então acontece. Desde a vida mais simples daquele ser unicelular que nós conhecemos hoje, dentro da classificação dos seres vivos, né, a classificação taxonômica na nossa natureza, aquele ser mais simples ao ser mais complexo, que é o caso do ser humano. Todos eles, então, apresentam organismos que trazem condições de assimilar esse fluido. Por isso foi colocado para nós. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Lembrando que a palavra orgânico, no sentido que Kardec coloca, é que ele fala do organismo dos seres vivos. Mas hoje, química orgânica, por exemplo, ela já analisa uma outra estrutura. Ela analisa, por exemplo, tudo aquilo que tem cadeia de carbono e que não necessariamente está vivo, mas que pode derivar, na maioria das vezes, de seres vivos. Se nós pegarmos, por exemplo, uma linha, um fio, uma linha de poliéster que se usa para fazer uma costura, essa linha é um composto orgânico. Porque a origem dela, nós pensamos, ela é uma linha de poliéster. Esse poliéster é resultado de processos de petróleo, é um derivado do petróleo, que através de muitas transformações se transforma naquele fio sintético. O petróleo, por sua vez, é resultado da decomposição de seres vivos.
matéria orgânica, vegetal, animal, que durante muito tempo morreu, foi enterrada, foi cozida, entre aspas, pelos processos naturais do tempo, e aí então se transforma no petróleo. O álcool que nós utilizamos hoje é resultado da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era um ser vivo, portanto, esse álcool é um resultado, é um derivado desse ser vivo. Então, de um modo geral, nós temos então que aquela força motriz foi sendo transmitida entre os seres para formar, por exemplo, hoje, né, esses corpos orgânicos, essa matéria orgânica, mas ela não é vida necessariamente, não é viva necessariamente. Então, o que Kardec chama de corpos orgânicos, essa palavra orgânico, hoje ela é entendida de uma outra forma. Mas não está vivo e tem carbono, é isso? Exato, né? Porque a matéria orgânica, antigamente era assim, Andréa. Quando você vai pegar os livros de química, no passado era assim: um corpo orgânico é vivo, um corpo inorgânico é morto. Só que hoje a química evoluiu tanto que ela começa a perceber que a palavra orgânico está relacionada com carbono, com cadeias de carbono. Mas não quer dizer que isso seja vivo, é o caso do açúcar. O açúcar tem uma estrutura orgânica, porque ele tem uma longa cadeia de carbono com combinações com outros elementos químicos. E o açúcar é derivado da cana-de-açúcar, que era um ser vivo. Então a palavra orgânica hoje ela tem um outro sentido. Mas aqui a gente pode atualizar então aqui. O princípio vital é a força motriz dos seres vivos. Fica mais fácil da gente entender, desde os seres mais simples até os seres mais complexos. Tem outras orientações, né, porque é de hoje, né? Por isso me confundi. Sim, então hoje também, durante muito tempo foi assim. Tinha esse entendimento, essa interpretação. Então aqui na verdade Kardec fala aquilo que é o correto, mas os termos hoje eles se modificaram, a gente tem que mudar esse entendimento para a finalidade dos nossos estudos. Para a gente poder concluir, eu tinha até separado aqui também a vida e a morte, que é o próximo tema para a gente fazer, mas não vai dar tempo, felizmente a gente conseguiu desenvolver bastante aqui esse primeiro tema. Mas para a nossa conclusão, vamos aqui então para Miramês, lá no livro dos Espíritos comentado, quando então ele traz para nós aqui a questão, o capítulo 16, o agente vital, que é um texto relacionado com esse capítulo, com essa pergunta que nós lemos agora, 67. Ele diz assim para nós, um texto bem bacana, que tem aquele trecho que eu já adiantei para vocês. Diz assim: a vitalidade desenvolve-se quando irradia em um corpo, impulsionando-o para o movimento. Mais uma vez esse movimento, não entendamos movimento de sair do lugar, mas movimento de crescimento, de desenvolvimento, de fecundação, de processos de alimentação, metabolismo, tudo isso que é movimento. Então, enquanto nós estamos dormindo, o nosso corpo está em pleno movimento. Não movimento físico, mas movimento de reações dentro do organismo. Então, por isso ele coloca que essa vitalidade se desenvolve quando ela se irradia num corpo impulsionando o movimento. Então ele dá vida àquele corpo. No encontro do corpo com ela, expressa-se a vida. Então, o agente vital, a vitalidade, o organismo propício para isso, juntou os dois, o movimento começa a acontecer e a vida surge. No encontro do corpo com ela, expressa-se a vida. Por isso é que dissemos sempre que a vida é movimento. O espírito também é vida. Não obstante, ele alcança valores maiores que a própria vida, que ainda poucos conhecem. O tempo falará mais adiante sobre alguns tesouros da alma, quando em plena ascensão. Então aqui, devagar, a gente vê que vida orgânica é uma coisa, a vida do espírito é outra. Porque o espírito vive muito além sim, da limitação da matéria. Que aí então nós vamos encontrar as potencialidades da alma, as potencialidades do espírito.
Para melhores deduções sobre a força vital em um corpo, pode-se analisar uma corrente elétrica quando aciona um motor e faz mover um maquinário. Então aqui ele já começa a fazer uma comparação bem interessante. Ele pensa nesse princípio vital quando nós pegamos um eletrodoméstico. Para todos nós aqui, a gente coloca um liquidificador em cima da mesa. Ali nós temos uma série de componentes elétricos, eletrônicos, mecânicos, que estão ali todos muito bem elaborados, muito bem estruturados, de acordo com o projeto de engenharia mecânica e elétrica que ali foi desenhado. Ali se encontra um corpo, entre aspas, morto, um corpo inanimado. Aí então eu pego a tomada, ligo na corrente elétrica, a vida já começa a querer se manifestar dentro dele, mas o botão de liga-desliga ainda está desligado. Aí então eu ligo esse botão. Aí então aquele objeto começa a funcionar. E a eletricidade flui por todo aquele corpo, todo aquele mecanismo, fazendo com que o movimento aconteça. Nessa comparação simplificada que Miramês traz para nós, é aquilo que nós encontramos na matéria. A matéria, para poder funcionar, ela tem que ter ali uma combinação de estruturas, de mecanismos, que quando é ligado então esse agente vital, a vida começa a fluir. Então por aí a gente continua, vamos lá. Ela, a eletricidade, a corrente elétrica, ao chegar dá vida, porque faz mover os aparelhos antes inertes. Pode-se observar o feto no seu ambiente gerador. Com poucas semanas, recebe uma corrente vital que o faz mover-se. E de sorte que o coração, ainda um rudimento desse órgão sagrado, começa a bater, impulsionando assim o fluxo sanguíneo, permitindo aos órgãos em formação um estado saudável, em diligência ativa na formação do corpo. Sem esse agente vital, não pode haver vida, e ele, sem a matéria, não pode encontrar a expressão da própria existência para a visualização dos homens. Então ele faz a comparação daquele liquidificador com aquele feto. Matéria é matéria. Quando aquele princípio começa a estimular, e para isso então, no caso de um feto, ele traz mecanismos genéticos, traz mecanismos biológicos de modo geral, que quando estimulados eles crescem de determinada forma. E aí então órgãos vão se desenvolvendo porque isso faz parte do programa genético daquele ser. Assim como nós temos, por exemplo, uma melancia. Aquela pequena semente de melancia se encontra dormente. No momento em que você umedece e coloca ela num ambiente propício, a casca começa a se romper e aquele embrião da semente começa a se desenvolver, criando folhas, criando ali o seu pequeno caule, criando raízes, fazendo com que ele cresça e se desenvolva. E a melancia vai se tornar uma melancia porque o seu código genético diz que ela tem que se desenvolver dessa forma. Mas tanto uma semente de melancia como um embrião, um pequeno feto que vai se desenvolvendo depois, precisam desse agente vital que dê essa força para que ele se movimente. Mais uma vez, a movimentação no sentido de desenvolvimento. E continua. O espírito ainda tem muitos corpos, bem desconhecidos na ciência humana. Os mais estudiosos já entendem que existem, sem contudo compreender seus objetivos e mesmo as suas organizações e trabalhos junto à alma. Cabe à doutrina dos espíritos a revelação dessas verdades, de acordo com a elevação dos homens, sem contudo abalar a estrutura de conhecimentos de cada um. Tudo deve ser gradativo para que o mal não grace e não avance, e a consciência não se altere. Esperamos, aqui foi o trecho que eu adiantei para vocês,
Esperamos, pois é, esperamos que com o decorrer do tempo, a própria ciência dos homens se interessem pela ciência do espírito, e a estude com sinceridade. Aí vamos encontrar instrumentos com capacidade de receber os valores das revelações espirituais. Essa é a nossa alegria, de nos confundirmos com os encarnados nas suas necessidades e falar-lhes frente a frente com todo o desembaraço. A vida assim ficará mais fácil para os que se revestiram na carne. A força vital pode decrescer em um corpo, e este ficar desprovido do magnetismo animal, falecendo. Entretanto, uma alma bem adestrada nessa ciência poderá, com os recursos da mente, atraí-la com a mesma facilidade que respira o ar, pois essa fonte de vida está disseminada em toda parte. Olha o que o Miramês traz para nós. Ele diz que a capacidade que nós temos de absorver vitalidade, porque hoje, pela nossa forma de viver, pelos nossos vícios e tendências inferiores, é um ciclo natural que no decorrer da nossa vida a gente vai sempre desperdiçando energia. A gente vai consumindo o nosso organismo, consumindo essa vitalidade. Com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento espiritual, nós passaremos não apenas a cuidar do nosso organismo de uma forma mais equilibrada, mas a nossa mente será capaz de promover a autocura. Quando nós começarmos então a assimilar, a absorver esse fluido que se encontra à nossa volta. Hoje, de uma forma até interessante, nós vemos algumas práticas de saúde em algumas filosofias, como é o caso, por exemplo, da meditação, yoga, alimentação adequada, atividade física saudável, modificação de forma de viver das angústias que nós mesmos criamos. Uma mente bem educada vai fazer com que, literalmente, aquela expressão mente sã, corpo são, mostra que o nosso organismo terá a sua vitalidade prolongada. E não apenas prolongada, mas prolongada com qualidade, quando a nossa mente passar a trabalhar de uma forma equilibrada. Então ele fala que essa força vital, sem dúvida nenhuma, ela vai se desgastando com o passar do tempo. Mas nós estamos, pela nossa forma de viver, acelerando esse processo de desgaste. Então todos nós, de um modo geral, nessa condição, somos suicidas em potencial. Porque nós vamos nos destruindo, ainda que inconscientemente, pela nossa forma de viver. É a nossa alimentação, as substâncias que nós absorvemos, o ambiente onde nós vivemos. Quando a mente se transformar, esse fluido vital que existe em torno de nós será absorvido e o nosso corpo será naturalmente reabastecido, fazendo com que, sim, teremos o desgaste natural, mas a nossa vida será mais longa, mais prolongada, mais saudável e mais ativa. E ele continua. Os espíritos sábios estão dispostos a ensinar-lhes, dependendo de encontrarem os homens preparados para as modificações que correspondem à afinidade com essas bênçãos de Deus. Na verdade, o amor é a chave de tudo e de toda a vida, bem como de um corpo saudável. Entretanto, há outros aspectos que devem ser observados para que se tenha felicidade e felicidade em abundância. Tudo que existe se integra em uma corrente de vida universal, em busca do despertamento de todas as suas qualidades. E esse intercâmbio, essa união de todas as coisas, é a força do amor de Deus para a paz e a luz de todas as criaturas. Homens, uni-vos no bem e vos sentirei melhor. Todas as portas se abrirão como que por encanto. Eis aí Deus e Cristo a vos ofertarem os caminhos para que possais compreender as leis que governam e assistem a todos.
E quando todos passardes a amar a força vital que vos estimula à vida será mais ativa e vos mostrará ângulos mais convenientes para seguirdes em direção a Deus. Então, uma belíssima mensagem de Miramês, não apenas instrutiva, mas também bastante motivadora. É por isso que nós encontramos hoje filosofias de vida que fazem com que as pessoas se tornem mais pacíficas, mais harmônicas, mais felizes. A Angelina colocou: iniciei a terapia holística, que aos poucos nos dá equilíbrio. Então são terapias que veem, que observam o homem na sua integralidade, fazendo com que eles se tornem realmente mais felizes. Então o ensinamento está aí. Basta agora a educação do espírito. Porque quando nós falamos em educação do espírito, não é apenas a educação para saber morrer, mas é a educação para saber viver. E essa educação para saber viver depende exatamente desse nosso entendimento de quem nós somos, os nossos propósitos, as nossas potencialidades e quais são os recursos que estão à nossa disposição. E é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Eu li a questão 67, Andréia. Eu coloco o link para vocês depois lá no grupo, tá? Para vocês verem, Fui ali complementando, que você comentou. Então eu estava lendo ali, mas ao mesmo tempo as ideias vinham, era inevitável, Isso, a 67, era a última questão dessa parte dos seres orgânicos e inorgânicos. Então a gente viu aqui um pouquinho sobre o princípio vital, força vital, agente vital, que tudo é a mesma coisa, na relação que existe entre esses fluidos modificados com essas características específicas e a matéria orgânica capaz de receber essa vitalidade. Então fechamos daqui. Pois é. Tijolinho amarelo. Fechando por aqui então, pessoal, o próximo estudo que nós vamos ter, só para lembrar, é aqui o nosso, a questão 68, a vida e a morte. Bem legal, pessoal, separei aqui com a nossa